Nós estamos agora no dia 8 do mês de dezembro do ano de 2025, dando continuidade à carta número 8 de As Cartas de Cristo. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnético-emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração-ligação e pensamentos magnéticos de repulsão-rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários, beirando o ressentimento ou a rejeição. Anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho deste sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor. Mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de exportar a Deus para ser solucionado do modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé, o ardor, são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá a vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente. E o pensamento estressante da pessoa estava e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim a mente continua a ir para trás e para a frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isto, não quero fazer aquilo, não quero fazer aquilo outro. E assim a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as perceberam como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. Outra possibilidade é você acordar e dizer ao sentir: é sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar o meu novo chefe, de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas coisas se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando eu estou cansada. Mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa. Devo ser boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração, ligação magnética. Estas são as coisas que quer para você. Estes pensamentos também surgem dos medos, medos de que te peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego,
que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e aos olhos dos outros, quando você está muito consciente do que é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação-rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto, pedir água, querer que eu leia, estou cansada, são todos sentimentos magnéticos de rejeição, atração e reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir, o conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado. Uma vez que você é incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente, no fundo, desejaria fazer. Passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e mimá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e bem-estar, pois, em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os quero e não quero são uma capa que oculta o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que esse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência divina vida. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Talvez você esteja começando a ver que a sua mente e emoções são um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio, em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob o seu casco. Isso significa que talvez você pense que está relacionando com alguém de maneira geral. Porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido, e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Nós vamos explicar novamente que as cartas estão sendo lidas só para a gravação. Depois eu coloco a gravação no canal, depois eu coloco a gravação no grupo. Isso significa que talvez você pense que está relacionado com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície, por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros. Mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensivo. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação,
Em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta do seu pescoço, mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia, de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima afirma que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando a sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento for suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa de energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. E mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional, que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnéticos emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos tais como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso. Também nega a força pessoal. Eu odeio que aconteça aquilo. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. É uma forma de consciência especialmente virulenta. Pensamentos. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de pensamento ao pensador. E também um sofrimento. Se ele está no caminho para a consciência crística, isto também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, levam aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores destas cartas talvez se lembrem de meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e incessantemente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte. Para o espanto de Pedro, aquilo foi em um tempo em que, como Jesus, eu era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental e causei danos dos quais eu me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras raízes daquele incidente na carta número 5. Melhor dizendo, na carta número 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação.
Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na Terra estava se aproximando ao fim. E, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar o seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres de autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé, que de algum modo pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de uma mudança de consciência e no exercício da fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para as suas vidas. Elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre a consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não, pensamento por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar a sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e da sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou de outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Esse é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você. Não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotado e conscientemente e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse também é o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados, com os quais dominará as emoções. A diferença entre pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo inteligente, ponderado, se tornará mais clara quando isso ocorrer. E a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais, emocionais, levando-o sempre para cima, em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. São
Estes, os mestres da verdade, aqueles que realmente poderão conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, primeiro nível de desenvolvimento ou primeiro nível de consciência, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma que estava em repouso e não deve ser rejeitado, tampouco criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso. Pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação, rejeição, às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse, repulsão, e rezará, pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu vários caminhos, o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico, em direção à luz. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Nós finalizamos a gravação, porém não finalizamos a carta 8. Ela é a carta mais longa e nós ainda temos alguns itens.